Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Como que está sendo aí em casa? Estou vendo que muitos de vocês estão fazendo as atividades de arte. A professora está ficando muito orgulhosa. Parabéns, viu? Principalmente essa última lição da semana passada, em que a gente fez os desenhos de observação, né, dos objetos que vinham de uma forma geométrica. Os trabalhos que eu já tenho recebido estão assim super legais. Um recadinho rápido para os papais. Agora a gente está trabalhando com o formulário, né? O Google Forms. Então assim, e no Google Forms eu não consigo dar aquele feedback que eu dou geralmente pelo e-mail. Só para avisar vocês que quem está conseguindo mandar pelo Forms eu estou recebendo. Ao final desse trimestre eu vou fazer e vou mandar para cada um de vocês um parecer sobre as atividades e com o que eu vi, como fosse uma avaliação mesmo, né, das atividades. E aí vai ser uma forma mais coletiva, mas pelo menos vocês vão ter esse parecer, certo? Para aqueles que não conseguiram ainda enviar, eu estou recebendo normalmente. Bom, o que nós vamos fazer hoje na nossa aula de artes? Hoje eu decidi falar um pouquinho sobre um artista muito importante brasileiro que acabou falecendo semana passada em decorrência da Covid, né, do coronavírus. O nome dele é Abraham Palatinic. Ele faleceu com 92 anos, foi um artista carioca muito importante para nós. Eu vou até colocar na nossa aula de hoje, lá no Google Classroom, algumas imagens das obras deles para vocês darem uma olhada, tá bom? Eu tenho uma imagem aqui no celular do meu marido, mas já vai dar para vocês terem uma ideia do trabalho. Vocês conseguem ver o que é isso? Ó, um tempinho para vocês perceberem. Que formas geométricas a gente tem aqui? Círculos, né? E esses círculos, eles estão presos e suspensos em algum lugar. Parece um arame, um suporte. Justamente é isso que nós vamos fazer hoje. O Abraham Palatinic, ele foi um dos primeiros artistas, vamos dizer assim, até do mundo, a pensar em criar uma obra que lembrasse uma pintura, mas usando um suporte tridimensional. Olha essa palavra, um suporte como uma escultura. Quando a gente fala de tridimensional, a gente está falando de objetos, lembram da aula passada? Que tem volume, que tem perspectiva, que a gente consegue ver a massa, né? Como a escultura. O Palatinic criou uma nova forma de trabalhar com principalmente as formas geométricas. Vocês vão ver no trabalho dele que ele trabalha praticamente com círculos, com quadrados, as formas geométricas criadas pelos homens, né? Como a gente vem conversando ao longo das nossas aulas. E aí ele criou esculturas que se assemelham aos móveis. Acho que vocês já viram móveis ou na casa que tem bebê, ou quando vocês eram mais novinhos. Quem tem irmãozinho também, acho que já viu um móvel, né? O que seria um móvel? É aquele objeto onde você tem objetos que se equilibram e que ficam suspensos no ar. E eles são segurados ou por fio ou por algum suporte como alumínio, alguma coisa que dê sustentação para esse objeto se equilibrar e ficar suspenso no ar. Esse tipo de objeto foi também assimilado pelos artistas modernos, pelos artistas contemporâneos. Lembram dessa palavra? Contemporâneo quer dizer da nossa época, nos tempos já atuais. E esses artistas também trabalhavam com a escultura pensando em equilíbrio, pensando em experiência. Então, quando você vê o móvel, se você tocar nesse móvel, ele não vai se mexer? Ele se mexe.
Então o Palatinic começou a criar obras de arte a partir do Mobile, para que o espectador, aquele que está observando a obra, nós, né, quando vamos no museu, por exemplo, conseguisse interagir com os móveis e perceber o que sustenta, o que equilibra esse objeto escultórico, essa obra de arte, certo? Depois dei uma olhadinha na aula para vocês verem mais imagens. Lembrando, a gente já trabalhou com as formas orgânicas, lembram? Aquelas formas que a gente cria da nossa imaginação e que se assemelham à natureza, e com formas geométricas, que normalmente elas são constituídas das linhas retas. Só lembrando, vamos então agora para a nossa atividade prática. Pensando na obra do Palatinic e nos móveis, nós vamos criar um móvel. Claro que o nosso móvel ele vai ser mais simples, né? Porque até a gente não tem aí o material que os artistas plásticos normalmente usam, como o arame ou outros objetos nesse sentido. Então, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de um fiozinho que vocês tenham em casa. Pode ser um fiozinho como o meu, pode ser fio de lã, pode ser fio de barbante, qualquer fio que você tenha em casa. Só não dá para fazer com fio de linha de costura, porque é muito fininho, certo? Então, vocês vão precisar do fio de lã, vão precisar de folhas coloridas, novamente, pode ser de papel colorido, pode ser folha de revista. Aí, se for pegar a revista, por exemplo, vai usar a parte da capa, que é mais durinha, tá? Pode ser até papel de sacola de papel, às vezes que vem um presente. Nesse trabalho pode ser qualquer papel que seja um pouquinho mais duro, certo? O que nós vamos fazer? Vocês vão usar um molde de novo, como a gente já tem feito. Pode ser um potinho, como o da prof, pode ser um copo ou algo que seja redondo, como a minha fita. E nós vamos usar novamente desse molde para criar círculos. Nós vamos fazer o nosso móvel com os círculos. E é legal que tenha pelo menos 2 tamanhos, tá? Um maior e um menor. Depois de desenhar com o lápis os círculos, o que a gente vai fazer? Recortar o círculo com a tesoura de vocês sem ponta. Eu já recortei para que a nossa aula não fique tão comprida, né? Então aqui, ó, a prof recortou de várias cores e de 2 tamanhos também. Depois que vocês estiverem com o fio pode ter, gente, mais ou menos uns 60 centímetros. Seria 2 réguas de 30 centímetros. Mais ou menos desse tamanho, para não ficar tão pequenininho, tá? Depois vejam aí. Não façam muito comprido, senão vai ficar difícil da gente montar. Então, até 60 centímetros é legal. Na pontinha, vocês vão pedir para o papai e para a mamãe de vocês darem um nozinho, tá vendo? Para ficar essa pontinha, para que a gente consiga pendurar depois, certo? E aí, depois que vocês recortarem, o que nós vamos fazer? A gente vai dispor, ó, as bolinhas, os círculos no nosso móvel. Escolham primeiro mais ou menos aonde vai ficar, certo? Na pontinha, ó, deixa um espaço da linha. E aí, na pontinha, para não ficar uma pontinha, vocês vão colocar mais um círculo. Escolheu aonde vai ficar, a gente vai colar com o que, prof? Fita adesiva, durex, fita crepe, a fita que vocês tiverem disponível em casa, ó. Tá? Vai cortar e vai prender a fitinha, tá vendo? Depois eu vou colocar uma aqui.
Tirar mais um pedacinho. Não precisa ser um pedaço muito grande. Com durex, quem for usar durex, daí coloca em 2 espaços para segurar bem. Dá mais um espacinho. E prende a fitinha. E aí, na ponta, tá vendo que eu tô fazendo na parte atrás, né? Para que a gente consiga ver direitinho o que a gente tá fazendo. E aí a pontinha, ó, a gente vai prender na última forma para que ele fique preso. Olha como tá ficando já o nosso mobile. Depois, quem quiser deixar esse trabalho mais bem acabado, vocês podem fazer 2 cores de cada para que a gente faça a parte de trás também, tá? Aí vai fazer a mesma coisa, ó. Vai prender a parte de trás com a fitinha. Aqui. Quem quiser usar a cola, bastão, também pode. Passa a colinha. Certo? E aí eu vou colocar em cima da outra forma, pra gente deixar o acabamento bem certinho. Aí vocês podem fazer em todas as bolinhas, em todos os círculos. Virou. Eu fiz menorzinhas também para fazer assim, ó. Colocar umas bolinhas coloridas junto. Vocês vão ver que o Palatinic, ele brincava muito com as cores e as formas geométricas. Ia fazendo esse jogo de cor. Vou colocar o laranja aqui no vermelho. E vocês vão ver que dentro de uma forma tinha outra menorzinha. Tava super legal. E dá uma experiência diferente para quem tá enxergando. Vocês viram que a prof não colocou bem no meio, né? Porque vai dar essa sensação de movimento. Então, depois que vocês terminarem, ó, aí a gente tem o nosso mobile. Vocês vão poder escolher um lugar para pendurar. E o legal do mobile é que ele não fica paradinho, né? Ele tem essa característica do movimento, da sinestesia. Se eu encostar, ele vai se comportar de uma forma diferente. Assim como o mobile do Palatinic. Certo? Depois que vocês terminarem o trabalho, podem mandar uma foto para a professora do trabalho de vocês. Não esqueçam de colocar o nome e turma para a professora saber de quem é. E aí, papais e mamãe enviam para a prof através do nosso formulário do Google Forms. Esse trabalho é bem legal de fazer, fica lindo. Quem quiser se empolgar, dá para fazer um mobile de um tamanho, outro um pouquinho menor, e aí a gente vai aumentando e você consegue criar até mais linhas, né? Deixa o mobile mais interessante. Seria isso hoje então, gente. Quero agradecer aos papais e às mamães pelo empenho e por estar ajudando vocês também a desenvolverem as atividades. E a gente nos vê semana que vem.